Oi gente, tudo bem por aí? Nessa quarta-feira temos tendência para temporais a começar pela região sul do país por causa da formação de uma nova frente fria lá no Rio Grande do Sul. Inclusive esse estado está gestando essa frente fria que é bem forte, como eu antecipei para vocês no último boletim, e ela já deve começar a se deslocar em direção ao sudeste ainda na noite de quarta-feira. Já aproveita esse espaço para dar aquele recado que ninguém gosta, mas que é importante. Pessoal que vai principalmente para a faixa litorânea, tanto do estado de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, é prudente desmarcar, viu gente? Isso porque vai ter uma união aí dos órgãos, tanto do governo quanto as defesas civis dos estados, para levar esses alertas para essas áreas, porque tem uma previsão de chuva bem expressiva para toda a faixa litorânea dos estados paulista e também fluminense. A gente deve ter aí, por exemplo, em Bertioga, cerca de 100 milímetros caindo no sábado, o que é algo muito volumoso para essa época do ano e que muitas vezes a cidade para por conta dessa chuva, né? Então não é prudente, não é legal que vocês vão para esses destinos nesse momento, tá? E eu já aproveito aqui para falar para vocês também das tendências ainda dessa terça-feira. Isso porque até as 23h59 nós temos tendência para temporais em algumas áreas localizadas aqui no sul de Minas. Eu trouxe esse alerta no último boletim de segunda e aconteceu essa chuva justamente na cidade de Jacutinga, onde o volume foi tão expressivo que a gente teve aí episódios de enxurradas e até alagamentos. Então fique atento, porque até as 23h59, de acordo com o IMET, a gente tem essa tendência de chuva podendo até ultrapassar 50 milímetros, acompanhada de rajadas de vento de até 60 km por hora, coisa que a gente estava acompanhando aqui no Mando News ao vivo, a passagem dessa nuvem durante o jornal, então é importante que vocês fiquem atentos até as 23h59. Após isso o alerta acaba, mas durante a tarde da quarta a gente volta a ter em alguns pontos novos alertas do IMET, justamente por conta do avançar dessa frente fria que já leva a algumas instabilidades. Falando agora dessa quarta-feira, gente, observando o mapa do IMET, toda a área costeira do estado de São Paulo já fica em atenção para a chuva que acontece de maneira forte, intercalando alguns momentos com períodos de sol, o que pode acontecer de temporais, né, porque o tempo esquenta bastante, tem esse choque térmico. Então todas essas áreas em verde mais escuro, chuva padrão assim até um pouquinho acima de 20 milímetros. Nas demais áreas, no que é pertinente ao sul de Minas, nesse verde de tom médio, nós temos pancada de chuva em pontos isolados, mas ela deve alcançar entre 5 e 10 milímetros. E nas áreas em verde mais claro, como no extremo nordeste de Minas, a gente deve ter uma chuvinha isolada que não passa de 5 milímetros. Muita atenção, gente, principalmente nas áreas da Serra da Mantiqueira, áreas da Tríplice Divisa que podem receber um volume de chuva um pouco mais expressivo do que está mostrado aqui nesse mapa. Olhando para as temperaturas agora, Pouso Alegre fica com mínima de 18, máxima de 27 graus, cerca de 3 milímetros de chuva são adiantados pela Clima Tempo Meteorologia. Vai ser uma quarta com mais períodos de sol, não vai amanhecer com aquela nebulosidade que aconteceu nessa terça-feira aqui em PA e em cidades do entorno, mas ainda assim, em alguns períodos a gente vai ter um céu mais nublado e aí com aquelas nuvens um pouco mais escuras que podem causar chuva, tá? Jacutinga, um pouco mais de atenção na área central do município, já que temos uma tendência de até 10 milímetros de chuva, tá? Mínima de 19, máxima de 29 graus. A gente pode ter também raios e rajadas de vento, tá? Em pontos isolados. Maria da Fé, mínima de 17, máxima de 26 graus, cerca de 3 milímetros de chuva, por lá um clima um pouco mais ameno e ainda bons períodos de sol.